Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, tá? Que não mudou muita coisa, mas o desespero do Putin está aumentando. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sal Azulado, o Antissocial e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar primeiro rapidamente sobre como é que está a situação na Ucrânia, que é o mais premente, né? As tropas russas que estavam vindo de norte das duas margens do rio Dnieper já chegaram a Kiev, então já estão preparando o cerco à cidade. Mas, segundo as forças ucranianas, não conseguiram avançar muita coisa. Hostomel ainda está em combate, ou seja, tem hora que está na mão dos russos, tem hora que está na mão dos ucranianos. Mesmo quando está na mão dos russos, a região em torno está na mão dos ucranianos. O fato é que os russos não conseguiram usar o aeroporto como eles pretendiam para agilizar esse processo de colocar as tropas próximos a Kiev. Tiveram que vir andando mesmo, tiveram que vir em marcha. Então estão chegando agora a Kiev só o grosso da força russa que entrou pelo norte, né? Mas por enquanto não fizeram nada, não conseguiram ainda circular a cidade, né? Outro ponto é que aqui estava falando também que aqui na região leste, Kharkiv, né, era a segunda maior cidade russa, e era um dos objetivos iniciais do Putin. Ele queria tomar essa cidade muito rapidamente. Por quê? Como é uma cidade mais a leste, é uma cidade que tem mais pendência para os russos, né? Vocês sabem a geografia da Ucrânia, justamente quanto mais para leste, mais o pessoal, mais a população é favorável aos russos. Quanto mais para oeste, mais é favorável ao Ocidente, à União Europeia. Então eles esperavam que tivessem um sucesso em Kharkiv, mesmo que tiveram na Crimeia. Como vocês sabem, na Crimeia, quando o Putin invadiu a Crimeia em 2014, praticamente não encontrou resistência. Os militares entregaram armas e basicamente entregaram a Crimeia para os russos, né? Então, eles acharam que teriam essa facilidade, não conseguiram, depois tentaram invadir a cidade, chegaram a dizer que controlavam a cidade, mas a Ucrânia já desmentiu, falou que fez muitos prisioneiros, inclusive. Não dá para ler o artigo aqui, mas eu vi esse artigo antes de mostrar ele, e parece que não, que as tropas russas estão guerreando, estão na beira da cidade, mas não conseguiram tomar a cidade. Inclusive, os ucranianos têm feito muitos prisioneiros ali, né? Então ainda é uma região que é um alvo preferencial do Putin, que até agora ele não conseguiu avançar nada. Enfim, uma outra coisa que houve foi uma explosão de grandes proporções na província de Chernsai, na Ucrânia. Ou seja, aqui está Kiev, aqui está Chernkay, um pouco abaixo de Kiev, aqui seguindo do Dnieper. E eu vou mostrar para vocês o que foi. Ох, ёб твою мать, нахуй! Давай, давай, давай! Ебал я его, рот! Uma grande explosão, sem dúvida alguma. Tem gente dizendo que foi uma bomba termobárica, outros estão dizendo que foi uma refinaria na região que foi atingida e gerou essa bola de fogo. Ambas as alternativas são razoáveis, são possíveis. Certamente houve alguma coisa ali. Eu espero, sinceramente, que seja refinaria, porque é uma bomba termobárica, é uma bomba muito destrutiva, poderia causar danos muito grandes. Não que a explosão da refinaria não possa também pode, mas pelo menos se foi isso, não foi algo intencional, né? Enfim, outra tragédia ontem foi justamente a perda do AN-225, o Mriya, que é o maior avião do mundo, é o único do tipo, foi feito na Ucrânia numa época de fervor, né, de engenharia e coisa e tal. O pessoal queria mostrar que era muito bom em engenharia. De fato são, né? Não estou dizendo que não sejam, não. Talvez não seja economicamente viável, né? Tanto que foi feito só um deles e nunca fizeram um segundo, porque a quantidade de cargas que precisa de um avião tão grande para ser levada é pequena. Ainda assim, era um avião único, era um avião que era muito necessário, foi usado para levar até o ônibus espacial americano, quando ele foi levado para a costa oeste americana para ficar em exposição, né? Enfim, é uma perda enorme, não tenha dúvida, muito triste isso. Justamente ele ficava nessa região de Hostomel aqui,
que é um grande complexo de aeroportos e coisa e tal, de pistas grandes de carga, não é um aeroporto de carga, não é um aeroporto civil, é um aeroporto de carga. Enfim, muito triste isso. O final das contas é mais um monte de ataque, mas se você olhar a situação das tropas russas aqui na Ucrânia, não tem grandes mudanças em relação aos últimos dias. A Rússia não tem conseguido avançar de forma significativa. O fato é que a situação está mais ou menos essa que foi descrita por esse usuário aqui. O que Putin conseguiu em menos de uma semana? Unir toda a Europa, a Alemanha decidir se rearmar, a Suécia e a Finlândia querendo agora entrar na OTAN, a Turquia e a Grécia têm agora um inimigo comum, a Suíça não é mais um país neutro, a Suíça mandou armas para a Ucrânia, prometeu ajudar a Ucrânia, e a economia russa desabou completamente. O rublo já não está valendo mais nada, está valendo menos que o real, a economia russa está uma desgraça completa, a ponto de já vários daqueles grandes magnatas russos, lá, o pessoal muito rico da Rússia, já está falando abertamente contra o Putin, contra essa ação do Putin. O Abramovich do Chelsea, a gente falou sobre isso num vídeo ontem, ele também deu uma declaração meio escondida ali de que ele não estava gostando dessa política do Putin, que é um negócio que ninguém entendeu, mas eu vou explicar. Eu achei o motivo dessa invasão do Putin, eu vou explicar para vocês qual que é. E no final das contas, mesmo essa elite russa não está satisfeita com isso daí, né? E o que Putin não conseguiu em menos de uma semana? A Ucrânia não conseguiu. Tá lá chorando, e aí já começa a bater o desespero. Olha só o Putin suando aqui. Isso aqui é o Putin suando. Vocês viram meu vídeo lá no Visão Libertária, né? Do mau ator lá que reconhece um ator ruim também, coisa e tal. Pois é. O Putin elevou o alerta nuclear para um nível elevado na Rússia. Tá? Estão dizendo aqui que é alerta máximo. Não, olha só. O sistema russo de segurança militar é igual ao americano. O americano não tem DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON sei lá o quê. Pois é, o alerta russo militar é igual. Ele tem, só que tem 4 níveis. O nível 1 é um nível normal, então, situação normal. O nível 2 é um nível elevado, o nível 3 é alerta militar e o nível 4 é alerta máximo. Então, o que ele fez aqui não foi em alerta máximo, ele botou para elevado, ele passou do 1 para o 2. Então, isso é preocupante? É lógico que é. Esse cara é um maluco com arma nuclear. É lógico que é preocupante, é evidente que é preocupante. Mas ele não está ainda ameaçando lançar arma nuclear. Teria que estar no nível 4 para fazer isso. Ele subiu do 1 para o 2. Isso quer dizer que ele não vai lançar arma nuclear? Não, ele pode, ele é um maluco, cara. Eu fiz outro dia um vídeo lá no Visão Libertária também sobre as 5 leis da estupidez, né? Explicando por que pessoas malucas são mais perigosas do que pessoas ruins. Uma pessoa ruim, ok, ela é ruim, você sabe que ela é ruim, coisa e tal. Uma pessoa idiota é muito pior que isso. Mas enfim, não deixem de ver esse vídeo lá no Visão Libertária. O fato é isso, o Putin está desesperado, porque ele certamente invadiu a Ucrânia achando que a coisa seria muito fácil, que a Ucrânia iria desabar, que o Zelensky iria sair do país, ou iria fugir, ou iria fazer qualquer coisa, e rapidamente isso iria acabar. E não é o que está acontecendo. E está chegando num ponto que está ficando insustentável politicamente para ele. Todos os países do mundo foram unânimes, com exceção de Cuba, Venezuela, mas porra, quem se importa com esse troço? Todos os países do mundo foram unânimes em condenar o ataque da Rússia à Ucrânia. Infelizmente, parece que o Brasil voltou atrás nisso. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Não vou falar sobre nesse vídeo aqui sobre Bolsonaro. Bolsonaro fez uma merda enorme ontem, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, mais tarde. Não é tão importante assim no final das contas. Enfim, o fato estão colocando aqui que Ucrânia aceita negociar com Rússia depois do aumento da pressão militar do Putin. Não tem nada a ver isso. Na verdade, por que a Ucrânia aceitou negociar com a Rússia? Primeiro, porque eles aceitaram mudar a cidade. Originalmente, o Putin queria essa negociação em Minsk, que é a capital da Bielorrússia. A Bielorrússia é muito ligada a Putin, né? Está sendo usada, inclusive, como invasão da Ucrânia, como ponto de invasão da Ucrânia, né? A fronteira norte da Ucrânia é com a Bielorrússia, Belarus, então ela está sendo usada pela Rússia, e aí o Zelensky falou, peraí, mas lá não é campo neutro, você está me chamando para negociar no meio do inimigo? Não vou. No final eles aceitaram negociar numa cidadezinha muito próxima aqui da fronteira e coisa e tal,
com garantias de que não teria problema nenhum, coisa e tal. Não é o Zelensky que vai, é o secretário de defesa dele que vai lá numa comissão. Parece que essas negociações já estão acontecendo agora, mas por que que o Zelensky aceitou isso daqui? Porque a Rússia aumentou a pressão? Porra nenhuma, eles já tinham feito essa sugestão, ou digamos, esse pedido de negociação antes, ele não tinha aceitado. Ele aceitou porque mudaram a cidade e a Rússia tirou todas as pré-condições. Antes era assim: não, Zelensky, vamos negociar uma paz. A pré-condição é você reconhecer as repúblicas de Donbás no leste, reconhecer a Crimeia russa e aceitar renunciar. Vamos negociar a paz. Não, porra, isso não é negociação. Né? O Zelensky aceitou porque a Rússia tirou todas as pré-condições. Eles vão negociar do zero. Da situação que está agora, não tem pré-condição nenhuma para negociação. O Zelensky mesmo deu um pronunciamento falando que acha que não vai dar em nada isso, porque a Rússia está na seguinte situação: eles fizeram esse escarcéu todo, se eles saírem de mão vazia, eles vão ficar muito mal. Então eles vão querer pelo menos o reconhecimento de Donbás e da Crimeia. E isso eles não vão aceitar, a Ucrânia não vai aceitar. Então, no final das contas, não vai ter nada nessa negociação, não vai avançar nada. Mas a gente vai poder ter uma ideia do quanto está o desespero da Rússia conforme o resultado dessas negociações aí, né? Então, temos mais um monte de vídeos aqui da situação lá na Rússia. Melitopol é uma cidade que a Rússia tomou, a gente já tinha falado, já tinha tomado no dia anterior. Tem mais um monte de informação aqui sobre bombas e sobre pessoas que estão retaliando o Putin, né? Então que está falando o quanto que ele já perdeu, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, tá? Nada disso daqui a gente tem certeza, o que pode ser, coisa e tal, enfim. O fato é, aquilo que eu falei para vocês, certamente esse tipo de coisa era importante. Ninguém falando de... acusando a Ucrânia de ser nazista, esse é o papo do Putin. Repara como é que é papo de esquerdista, e nego querendo alinhar com Putin. Putin é esquerdista, caramba, ele é socialista, ele é da Rússia, não tem nem lógica isso. E como acusar o pessoal da Ucrânia de nazista se o presidente é judeu? Caramba, que história maluca esse pessoal. É típico de esquerdista que usa o selo nazista para qualquer coisa que queira atacar, né? Enfim, tem mais algumas informações aqui, mas é aquilo basicamente que a gente já está sabendo, que eu já falei para vocês, né? Bom, e aqui tem finalmente a história por trás dessa invasão da Rússia. Por que que Putin resolveu fazer isso? E aí você vai ver, de novo, o tamanho do buraco que o Putin entrou com essa história. Olha só, a ideia toda que estão falando aqui nesse artigo da Time é que foi por conta de Viktor Medvedchuk. Viktor Medvedchuk é o líder da oposição na Ucrânia ao Zelensky. Um monte de gente por aí tá levantando um monte de sugestões do porquê que o Putin invadiria a Ucrânia, que não tem lógica nenhuma. Vai invadir a Ucrânia porque ele precisa de portos no mar Morto, que é um mar quente, coisa e tal. Caramba, olha o mapa, cara. A Rússia já tem um monte de portos no Mar Morto. Toda a parte leste do Mar Morto já é da Rússia. Ele já tem um monte de portos ali. Isso sem contar Sevastopol, na Crimeia, que é o maior porto da região, que a Rússia está controlando. Não deveria estar controlando, não. Aquele território ali é da Ucrânia, mas está na mão da Rússia. Então, não tem lógica nenhuma invadir para ter porto no Mar Negro. Porque tem um corredor grande, sem obstáculos nessa área, então é uma fronteira difícil de defender. Caramba, ninguém está atacando a Rússia, não tem motivo para eles preparar. A guerra no século XXI é diferente da guerra no século XIX. Esse negócio de não ter obstáculo natural é uma besteira sem tamanho. Enfim, essas desculpas todas que estavam dando para o Putin invadir a Ucrânia, para explicar esse ato maluco e sem sentido dele, nenhuma delas faz sentido. Agora, essa aqui faz sentido. Por quê? Quem é esse cara aqui? É o Viktor Medvedchuk, que era o cara que concorreu contra o Zelensky na última eleição e perdeu. E, num primeiro momento, o Zelensky foi eleito, mas ele não estava muito bem não, tá? Ele estava meio com 60% de aprovação só, sendo muito criticado pelo pessoal. É lógico, o cara é um ator, né? Então ficou aquele negócio, aquela crítica muito forte, coisa e tal. Só que à medida que o tempo foi passando, ele foi se melhorando lá no poder dele, e diga-se de passagem agora, com a guerra, parece que a aprovação dele bateu 91%, ou seja, ainda foi um tiro pela culatra, mesmo no motivo que a Rússia queria. E o que acontece? Qual que é a ligação do Medvedchuk com o Putin? O Putin, ele é o padrinho da filha do Medvedchuk, a menina chamada Daria.
Os dois são muito ligados, são amigos pessoais e coisa e tal. E o que está acontecendo lá na Ucrânia? O Medvedchuk está sendo... ele foi acusado de corrupção, ele foi preso numa espécie de operação lava-jato lá. Ele perdeu a empresa dele, ele era um dos donos dos gasodutos que passam da Rússia para a Europa, ele perdeu a propriedade disso. E está vendo cada vez menos a popularidade dele lá no país. Ou seja, o que está acontecendo é que o Zelensky, que eles acharam que ia entrar e ia fazer merda, e eles iam conseguir tirar o cara na base da eleição, ou do impeachment, ou do que seja, o cara se firmou, e daí o Zelensky, o Medvedchuk, que é a oposição a ele lá na Ucrânia, foi chorar pro amigo dele, pro russo. Coisa de mafioso mesmo. É exatamente, máfia. É assim, mas a gente sabe que Estado é assim mesmo. Uma máfia foi lá chorar para o Putin, e o que ele deve ter falado para o Putin? Ele deve ter falado para o Putin assim, olha só, as forças militares não gostam do Zelensky, elas querem um presidente de verdade, não querem um comediante, um ator como presidente, coisa e tal. Se você forçar um pouquinho, eles caem, eu consigo dar o golpe aqui, derrubar o cara. Essa devia ser a ideia dos caras lá. O mesmo que eu falei no meu vídeo lá, né? Eu falei que talvez o pessoal quisesse tirar o Zelensky do país, ou o Zelensky renunciar e coisa e tal. Mas é basicamente a mesma ideia, né? As forças armadas lá darem um golpe no Zelensky e tirarem o Zelensky do poder. E daí, eventualmente, colocando o Medvedchuk. Só que não aconteceu isso. Só que não aconteceu. A popularidade do Zelensky foi às alturas, 91%. Ou seja, esse cara aqui agora não ganha mais nem para síndico do prédio dele. Vai continuar fudido lá, acusado de corrupção, sem ter direito a porra nenhuma. Continuar na merda, e agora o Putin se ferrou nessa parada, porque aquilo que a gente falou aqui, olha só, é isso mesmo, o Putin conseguiu um monte de merda e não conseguiu nada do que ele queria, não conseguiu avançar absolutamente nada. Ah, conseguiu conquistar Mariupol aqui, que é uma cidade lá da base, conseguiu, mas é uma coisa insignificante no final das contas, não tem ganho nenhum para ele nisso daí, né? Enfim, estão acontecendo as negociações de paz agora neste momento. Vamos torcer para que isso termine bem. Na verdade, eu acho que paz é o que todo mundo quer. Não sei até onde vai ser essa discussão. Acho pouco provável chegar em alguma coisa razoável. Mas vamos ver, a esperança é a última que morre. Com relação a armas atômicas, esquece. O Putin não vai usar isso. Ele é até maluco, mas ele não está comendo cocô ainda, eu espero. Embora... ele deve estar realmente muito puto com esse amigo dele, com esse padrinho dele, que arrastou ele para essa roubada enorme, ele acreditando que conseguiria dar um golpe militar, que tirar o presidente rápido, não conseguiu, ou seja, isso aí era um golpe político, na verdade, nunca teve a intenção de ser um golpe militar, eles esperavam ameaçar, começar a invasão, ter o golpe político na Ucrânia acabar, deu ruim para o Putin, e... então é isso daí. E agora, cada vez mais, cada dia mais que passa, o Putin se afunda nesse negócio. Eu não acharia estranho se nessa negociação de paz o Putin abrisse a bunda para o Zelensky meter o pau, entendeu? Porque realmente a situação do Putin está terrível. Talvez acabe até a paz dessa forma. Vamos ver. Tomara que sim. Mas não, o Putin não vai fazer isso. Se ele fizer isso, aí ele fica muito mal na fita. Enfim, e sobre a besteira que o Bolsonaro falou, eu vou falar num outro vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.